Então, Luciana, o que você tem para nos contar nessa era atual da dermatite atópica? O que você está percebendo nos nossos pacientes? Você acha que essa doença é uma doença mais frequente, além da população pediátrica? Então, olá, prazer estar aqui participando com você. E a dermatite atópica, realmente a gente tem visto que ela é uma doença mais frequente, né, do que antes se pensava, podendo afetar até 20% das crianças e cerca de 10% dos adultos. E realmente tem se visto também um aumento da prevalência da dermatite no idoso, no adulto mais velho. Talvez não porque não existisse, mas porque se está fazendo mais diagnóstico dessa doença de início mais tardio. E ao mesmo tempo também na infância, né, a grande maioria tende, quando começa na infância, a melhorar ao longo da infância, mas a gente vê ali que os pacientes mais graves, 10 a 20% dos pacientes atópicos na infância mantêm também a doença na idade adulta. E o que você percebe que mais impacta nessa doença nos seus pacientes? Qual que é o maior, digamos assim, empecilho ou o que o teu paciente queixa para você frente ser portador dessa doença? O grande incômodo são os sintomas, então principalmente a coceira, mas também a dor e o impacto que isso gera na qualidade de vida, seja da família, quando a gente está falando em criança, né, e da própria criança, sofrendo bullying, ou mesmo os pais que às vezes deixam de trabalhar, então esse absenteísmo. E o adulto também, né, com certeza também em relação ao meio social, ao convívio social, em relação ao trabalho, ao estudo. Então, acho que a doença tem um grande impacto, principalmente nas formas moderadas a graves. Uhum. E a boa notícia é que agora a gente também está com outras opções terapêuticas, né? Sim. É uma doença crônica, né? Nós sabemos que tem então essa questão arrastada, às vezes da infância indo para o adulto. E a boa notícia é que a gente está numa nova época de tratamento. O que você pode falar um pouquinho da terapêutica da dermatite atópica? Então, esse tratamento da doença sofreu realmente uma revolução, né, Flávia? Como a gente está conversando aqui. Eu ainda vejo que, assim, é muito importante a gente ter o tratamento de primeira linha como base. Então, para todos os pacientes, eu realmente tento a hidratação adequada, o sabonete adequado, o corticoide tópico, o inibidor de calcineurina tópico. Às vezes a gente vê que o paciente está fazendo tudo errado e você orientar essa estratégia de forma correta funciona. Mas, claro, que para esses pacientes moderados a graves, que não funcionam, né, que essa estratégia não resolve, o paciente continua com bastante doença ativa e, como a gente falou, um prejuízo na qualidade de vida, realmente a gente tem tratamentos novos que revolucionaram o tratamento da doença. Então, são as terapias-alvo. Então, com os biológicos, principalmente o que a gente tem disponível, né, o dupilumab, e os inibidores de JAK que a gente tem disponíveis na população infantil, o upadacitinib e o abrocitinib para maiores de 12 anos e para os adultos baricitinib. Então, essas terapêuticas realmente vieram revolucionar. É importante a gente selecionar bem o paciente, é importante a gente fazer aquele tratamento de primeira linha bem feito primeiro, para realmente ver se há indicação, mas quando bem indicados são tratamentos extremamente eficazes e que transformam, né, a vida do paciente e da família. E é bem isso que você falou. Eu acho que a base realmente é a educação na doença, né? Sim. Porque a gente vê muitas desinformações e muita coisa hoje nessa era de mídia social também buscando informações desencontradas. Então, acho que realmente o primeiro papel é fazer o nosso paciente entender o que ele tem, qual que é o começo de tudo, né, dessa jornada aí, para poder organizar, porque às vezes é isso, né? Às vezes pode não precisar dar um passo a mais, controlando o básico, né? Com certeza. Então, isso é bem bacana. Fundamental. Mas é muito bom que a gente está numa nova era e coisas novas vêm aí, né? Sim, mais coisas ainda, né? Mais tratamentos. É uma doença do momento que está tendo uma atenção, né? Sim, com certeza. Acho que é a nova, né, psoríase do momento, vamos dizer assim, né? Isso aí. Então, e que bom, né? Que a gente tem essa possibilidade desses novos tratamentos para os nossos pacientes aí refratários. Isso aí. Muito obrigada pela tua participação aqui na nossa SBD Paraná. Veio a brilhantar também o nosso evento, da nossa jornada, e está sempre bem-vinda a Curitiba e a nossa SBD Paraná. Muito obrigada, eu que agradeço, realmente uma grande oportunidade, um privilégio estar aqui com vocês. Pena que muito rapidamente, mas foi um grande prazer participar e agradeço a oportunidade e espero retornar outras vezes e recebê-los lá em São Paulo também. Então tá muito bem-vinda. Obrigada.